boa noite. O Roda Viva, transmitido ao vivo para todo o Brasil, recebe hoje o professor de Economia da PUC, técnico da Fundap, Bruno Daniel. Obrigado pela presença, Bruno. Eu queria perguntar de início, na sua tese, pelo que eu entendo, você diz que o seu irmão, Celso Daniel, foi morto porque era contra um esquema de corrupção que existia na Prefeitura de Santo André. Ele não concordaria que o desvio de propinas que receberia o integrante do governo de Santo André saísse do seu destino original, que era o Partido dos Trabalhadores, e fosse para as mãos das pessoas que organizavam esse esquema de recebimento de propinas, de extorsão, vamos dizer assim. Em outras palavras, você está dizendo então que o seu irmão era conivente com um tipo de corrupção, que ele era corrupto, então. Você diz que seu irmão era corrupto, é isso que estou certo? Infelizmente, é necessário reconhecer que ele, do meu ponto de vista, cometeu erros ao aceitar uma institucionalidade que implica em arrecadar recursos de forma ilegal e desviar essa arrecadação para financiamentos de campanha, que não eram só do PT. Mas isso não são erros, isso é um crime. O desvio de recursos públicos para financiar campanha de partidos é um crime. Ok, é um crime. E o senhor acha que então que o seu irmão ele era conivente e cometia esse crime? Eu acho. Eu acho, e há provas colhidas pelo Ministério Público nesse sentido. O senhor já sabia disso antes, quando ele estava vivo? Não, eu desconfiava, mas eu não tinha informações detalhadas sobre isso. E por que o senhor, desde o começo, passou a defender a tese que era crime político? Não exatamente crime político no sentido de que havia algum tipo de perseguição ideológica. Quer dizer, político no sentido de que ele era um prefeito, auxiliava o partido e aliados com a obtenção de recursos para financiamento de campanhas. E isto nos foi contado logo após a sua morte por Gilberto Carvalho, de que havia um esquema de arrecadação de recursos na Prefeitura de Santo André voltado a financiamentos de campanhas do PT e de aliados. E que o Celso, em absoluto, concordava com esse desvio para finalidades de enriquecimento pessoal. Isto ele era contra. Ok. Bom, eu agradeço a presença aqui dos entrevistadores, vou apresentá-los. Estão aqui comigo no Roda Viva de hoje a jornalista Lilian Cristofoletti, o João Gabriel de Lima, redator-chefe da revista Época, o Ricardo Ferraz, repórter aqui da TV Cultura, o André Guilherme Vieira, que é repórter da Rádio Jovem Pan, e o Rodrigo Hidalgo, que é repórter da TV Bandeirantes. Todos eles apuraram e acompanharam o caso Celso Daniel e por isso estão aqui. Também estão conosco o cartunista Paulo Caruso, que ilustra o programa, além de tuiteiros e convidados especiais. João Gabriel, você gostaria de fazer uma pergunta? Sim, o senhor citou o Gilberto Carvalho, nessa sua fala inicial. Duas pessoas do caso Celso Daniel, que eram muito próximas do Celso Daniel, fizeram parte do governo dele. Hoje são pessoas muito importantes dentro do governo Dilma Rousseff, inclusive pertencem ao núcleo duro do governo, né? O Gilberto, que é ministro da Secretaria-Geral, e a Miriam Belchior. No caso do Gilberto Carvalho, na época do assassinato do seu irmão, o seu outro irmão, João Francisco Daniel, disse que o Gilberto Carvalho ele participava do esquema, inclusive ele que levava as malas de dinheiro para o José Dirceu. E o senhor endossou essa acusação na época. O senhor continua acreditando que o Gilberto Carvalho ele tem essa participação tão importante dentro do esquema de corrupção de Santo André? Sem a menor sombra de dúvida, porque ele fez esse relato a mim e a meu irmão. Mas que levava as malas de dinheiro? Ele fez esse relato a nós. Agora, por que, no caso do irmão do senhor, o João Francisco, ele chegou a fazer acusação contra o ex-ministro José Dirceu? O ex-ministro moveu um processo de danos morais contra o irmão do senhor. Por que houve a retratação? Por que esse processo foi extinto? A retratação por parte do irmão do senhor, nesse caso, relacionado ao José Dirceu? Não houve retratação. O que houve foi o seguinte: o meu irmão
deu um depoimento ao Ministério Público e relatou esta conversa. E quem nos informou sobre o transporte de recursos ao José Dirceu foi o Gilberto Carvalho. Na missa de 7º dia do Irmão do Senhor. Exato. Um pouco antes da cerimônia que a Prefeitura organizou para homenagear meu irmão. Mas o ministro Gilberto Carvalho desmente que tenha dito isso. E o senhor e seu irmão falaram, não, ele também disse isso para Miriam Belchior, que também desmente isso. Aí não fica uma questão de palavra contra palavra? O senhor disse que ele disse e o ministro Gilberto Carvalho disse que não disse. Por que as pessoas deveriam acreditar no senhor e não no Gilberto Carvalho ou vice-versa? Bem, houve um trabalho do Ministério Público que mostrou, por exemplo, a partir de uma testemunha, que numa determinada oportunidade a empregada doméstica do meu irmão Celso encontrou sacolas de dinheiro lá. No dia seguinte, as sacolas não estavam mais. Então, há evidências nesse sentido. Não Há é evidências evidência. diversas. Se na casa do seu irmão havia sacolas de dinheiro, isso não prova que o Gilberto Carvalho levasse para o José Dirceu. Não prova. Eu diria o seguinte, que seria interessante perguntar por que razão ele nos fez esse relato. Ele nega que tenha feito esse relato. Ele nega, mas ele fez. O que eu posso fazer? Ele nega, mas ele fez. Quem estava presente no momento dessa conversa? O meu irmão, João Francisco Daniel, e eu. Por que ele fez esse relato? Nos perguntamos na cerimônia de 7º dia. Cremos que isto tenha sido feito exatamente por conta da pergunta que você acabou de me fazer. Porque isto significa que o meu irmão estava envolvido num crime de arrecadação ilícita de recursos. E isso desestimularia a família a buscar as razões de sua morte. Agora, Bruno, o Gilberto Carvalho não aparece dentro da apuração do caso da morte do seu irmão somente em virtude desse episódio que foi explorado aqui. Ele aparece também em gravações de escutas ilegais que estavam em poder de um juiz envolvido, inclusive, num outro esquema de corrupção, a Operação Anaconda, que é o João Carlos da Rocha Matos. Você, imagino que tenha ouvido algumas dessas gravações. Como você diria que o ministro Gilberto Carvalho se porta nessas gravações? Eu diria que ele se porta no sentido de organizar um conjunto de ações que levam à ideia de defender o tempo inteiro a tese de crime comum. Ele faria isso deliberadamente? Ele teria essa intenção de demover a ideia de que houve um componente, feita a ressalva que você fez, política, um componente político nessa apuração? Eu não acho que tenha sido uma coisa só dele. Eu acho que tudo isso foi muito bem discutido e articulado por um conjunto de lideranças do partido e de fora do partido. Por que eles fariam isso? Eles fariam isso porque a ideia de haver crime numa prefeitura qualquer do PT respingaria na campanha política que estava em curso. Mas, Bruno, então se ele era conivente, ele sabia do esquema de corrupção, como você está dizendo, né? Aqui falando em tese, por que ele foi morto? O que fica muito escuro nessa história, o que não fica muito claro, é realmente a questão da motivação. Ele foi morto por quê? Porque se arrependeu. O que pode ter havido? O que tem de informação a respeito disso? Porque, no meu modo de ver, essa é um entrave dessa história toda. Tanto o Ministério Público como a família considera que Celso era absolutamente contrário, visceralmente contrário, à utilização desses recursos para enriquecimento pessoal. E sobre isto, nós acreditamos que ele queria colocar limites. O senhor tem evidências disso? Tem uma história, por exemplo. Meu irmão tinha uma vida simples. Ele, então, arrecadava esses recursos, distribuía para o partido, para bases aliadas e nunca se beneficiou disso. O senhor me desculpe estar fazendo o papel do advogado do diabo aqui, mas isso não prova.
Não prova nada de que ele estava se rebelando, nada. Ok. E muito menos que ele houve uma encomenda de um crime em função de uma rebelião que não aparece nenhuma evidência. Bom, de qualquer maneira, a trajetória dele é essa, é uma trajetória de uma vida muito simples e de uma devoção tal a querer transformar via partido político a realidade brasileira que ele não admitia em hipótese nenhuma isso. Eu não tenho prova, eu conheço a vida dele, conheci a vida dele toda, convivi com ele. Ele sempre teve ideais muito fortes, então, se essa história não conta como prova... Lilian, você quer fazer uma pergunta? Sim. Bruno, o Ministério Público e a perícia apontam que o Celso Daniel foi torturado antes da morte, de ser baleado com 8 tiros. Segundo o Ministério Público na denúncia, essa tortura foi para obter algum tipo de informação. O senhor, pelo contato, o senhor tem ideia de que tipo de informação pode ter sido essa? Justamente, houve um dossiê que foi obtido no apartamento do meu irmão, que mostrava enriquecimento ilícito de pessoas. Dossiê esse enviado para ele pelo Gilberto Carvalho, que está em posse do Ministério Público, e houve testemunhos no sentido de indicar que havia mais coisas sendo coletadas pelo meu irmão para mostrar que havia esse desvio, digamos assim, de recursos para finalidades pessoais. Nesse dossiê apareceria 3 depósitos para a conta de Sérgio Gomes da Silva, que é indiciado pela morte do senhor como sendo mandante, feitos por uma empresa de ônibus. Não, isso é outra coisa. Esse dossiê mostra enriquecimento rápido de pessoas que participavam desse esquema de arrecadação de recursos. Quem, por exemplo? Sérgio Sombra, Ronan Maria Pinto e outros. Agora, Bruno, uma coisa que me parece ainda vaga no caso do Celso Daniel é que, assim, nas palavras do próprio Ministério Público, ao indiciar Sérgio Gomes da Silva, eles dizem assim: Sérgio estaria contrariado, revoltado, não sei, por Celso Daniel tentar colocar um freio nessa situação e não queria matar o que o Ministério Público chamou de a galinha dos ovos de ouro. E teria se revoltado contra isso e ordenado o assassinato do irmão do senhor na versão do próprio Ministério Público. Agora, não me parece pouco factível acreditar que o Sérgio Gomes da Silva, fazendo parte de uma quadrilha que tinha um esquema de corrupção dentro da Prefeitura de Santo André, não aceitasse terminar com esse esquema se ele vislumbrasse a possibilidade, por exemplo, de atingir uma esfera de poder maior, que, no caso, seria o governo federal, sendo uma pessoa próxima de um ministro. Afinal de contas, havia indicações que o irmão do senhor ia ser indicado para ministro do Planejamento ou da Fazenda do governo Lula no primeiro mandato. Isso nunca pareceu uma contradição? Eu acredito que não. Em primeiro lugar, não havia, imagino eu, da parte dessas pessoas, a ideia de que o processo fosse continuar. Quer dizer, todo o trabalho foi feito no sentido de indicar que o crime era um crime comum, etc, etc. E, portanto, esse pessoal ia sair livre, rapidinho, de cena, sem prestar contas para a sociedade. Essa é a primeira questão. E aí deu algo errado. Esse algo errado, em grande medida, foi a luta da família no sentido de querer que as investigações continuassem, independentemente disso, macular, de alguma maneira, a trajetória política do meu irmão. Em segundo lugar, o esquema de arrecadação ilícita de recursos continuou sem a presença do meu irmão, porque era algo implantado lá, isso segundo testemunhas que foram ouvidas pelo Ministério Público. Em terceiro lugar, independentemente de Sérgio e os demais eventuais participantes do crime
continuarem esse esquema de arrecadação na região, no âmbito federal, os esquemas de arrecadação passam por outros canais que são muito mais poderosos, passam por grandes obras públicas, controles de fundos de pensão e por aí vai. A imprensa está cansada de noticiar escândalos em torno disso, né? Bruno, mas você não acha que a polêmica maior está em torno da investigação policial? Houve uma investigação policial, uma conclusão de que foi um crime comum, todos os envolvidos foram presos, eles confessaram participação no sequestro e assassinato, foram ouvidos, em nenhum momento eles apontaram um mandante, disseram que não havia um mandante para esse assassinato, e lá na frente o Ministério Público, provocado pela família, pediu a reabertura do caso, entrou um departamento de homicídios para investigar, e também a investigação do departamento de homicídios não concluiu a prática de um crime por encomenda. Como é que o senhor vê essa polêmica que até hoje ocorre? Apenas um foi julgado até agora, e o entendimento do Ministério Público prevaleceu, já que ele foi condenado a 18 anos de prisão. No próximo mês de maio, outros 5 vão ser julgados. Que expectativa que o senhor tem e o que o senhor pode falar a respeito dessas duas conclusões, a da polícia e do Ministério Público? O senhor acha que houve questão política na investigação policial? Só completando, Ricardo, os 2 inquéritos foram feitos em governo de São Paulo do PSDB, que não haveria nenhum motivo para proteger ou manipular, teria para ser isento. Então, as 2 investigações concluíram em crime comum. Algumas correções. Não foram as 2 que concluíram por crime comum. A da doutora Elizabeth Sato, que foi feita em conjunto com o Ministério Público, disse que não era possível tirar conclusões precisas. Isso não quer dizer que o crime teria sido um crime Mas ela comum. disse que o primeiro inquérito estava certo, então que ela ficava com o primeiro inquérito. Não. Sim. Não Ela disse manteve. isso. Ela manteve o primeiro inquérito. Não, ela não manteve o primeiro inquérito. Ela não apresenta conclusões diferentes do primeiro inquérito. Não. Mas ela não conclui por crime comum. No relatório dela, não conclui por crime comum. Ela conclui por referendar o primeiro inquérito. Bom, pelo que eu li, não foi. A minha leitura do relatório dela não é essa. A segunda correção que eu gostaria de fazer é a seguinte: nem todos foram presos. Há inúmeras coisas obscuras ainda neste caso. Por exemplo, quem tomou conta do cativeiro onde meu irmão ficou preso, né? Não sabemos quem foi, portanto, há dúvidas sobre isso. E, posteriormente, com as investigações do Ministério Público, também foram coletadas provas de evidências suficientes para indiciar Sérgio Sombra. Isto não quer dizer que não haja outros participantes do crime como mandantes. Só não foram indiciados porque não se coletaram provas Por que os suficientes. executores, na época, não apontaram um mandante? Com que intenção, com que motivo eles estariam protegendo o mandante de um crime tão grave que é a morte de um prefeito? Uma possibilidade é querer preservar a vida, porque já havia um conjunto de mortes depois do assassinato do meu irmão, então uma hipótese poderia ser essa. Agora, sobre a polêmica, essa polêmica é muito vazia pelo seguinte, porque o inquérito da polícia, e depois eu volto a uma colocação que você fez, Mário, o inquérito da polícia foi aquilo que a gente poderia chamar de uma vergonha em termos de trabalho policial. Foi uma enquete... Em junho, Quais são em os junho furos? de 2002, o senhor apontou, tanto isso foi a reabertura do caso, o que o senhor chamou de 18 lacunas do inquérito da polícia. Dessas 18, quantas o senhor acha que foram resolvidas, foram esclarecidas? Nenhuma. Na verdade, é o seguinte, o inquérito da polícia, voltando à sua questão, o inquérito da polícia deixou de ouvir testemunhas relevantes e levar em consideração tais testemunhos, inclusive intimidando testemunhos que eram relevantes, como foi o caso do Feitosa, aquele preso que saiu junto com o Dionísio aqui no Severo da cadeia de Guarulhos de helicóptero.
A reconstituição do crime pelo menor que teria supostamente matado meu irmão foi uma coisa totalmente discrepante com os laudos que ocorreram. Ele sequer reconheceu a foto do meu irmão. Mas a ineficiência da polícia ou havia algo por trás, o senhor acredita? Bom, eu acredito que havia algo por trás. Quer dizer, há um outro já na investigação, erros, hein? Há um outro os delegados que investigaram do governo do Tucano contra... Justamente, eu queria exatamente voltar a isso. Mas qual seria o interesse da polícia? Não esclarece? Exatamente, vou responder a questão, qual é o interesse da polícia, não é só o interesse da polícia, é um interesse maior que envolve, a meu juízo, uma institucionalidade que é muito ruim e que existe no Brasil há muitos anos e da qual são presa todos os partidos políticos, sem exceção, e que leva a que, se um caso como este revela esquemas de arrecadação irregular de recursos, os outros sabem que poderão ser vítimas do mesmo tipo de investigação. Então, há um interesse, e isto se manifesta, por exemplo, no encerramento da CPI do Banestado. Ninguém tinha interesse em, nem PSDB, nem PT, nem ninguém tinha interesse que aquela CPI fosse à frente. Não há interesse de... Então, o senhor está dizendo que o PSDB estava mancomunado com o PT, envolvendo a Polícia Paulista, no sentido de conduzir os dois inquéritos sobre a morte do seu irmão e por uma conclusão errada? O que eu posso dizer é que existe esta institucionalidade da qual são presas todas as agremiações políticas. E por que isso não acontece no Mensalão, por exemplo? Por que o Mensalão provoca tanta disputa entre os partidos? E em Santo André não provocaria disputa? O Mensalão ainda está em curso e precisamos ver se ele ainda vai para frente, né? Em relação a isso, o senhor falou, o caso suscitou uma outra polêmica, é o poder de investigação do Ministério Público, que está ainda à discussão no Supremo. O que o senhor pensa a respeito disso, já que o senhor concorda com a postura, com a investigação que foi feita também pelo Ministério Público no caso da morte do irmão do senhor? Só acrescentando isso, e na época ainda vocês criaram o movimento Investigar é Preciso, né? Logo após a morte do Celso Daniel, e acho que está ainda à espera dessa decisão do Supremo, né? Que está com hoje o presidente do Supremo, com Peluso. Exatamente. Nós acreditamos que este foi um grande avanço da Constituição Federal de 88, de equipar o Ministério Público com uma burocracia no bom sentido, no sentido weberiano, que tem a ver com a inamovibilidade dos cargos, da não inconstância dos vencimentos, da liberdade para investigar, de ser efetivamente o advogado do povo, de cumprir esse tipo de papel, de investigar quem quer que seja, esteja ligado ao poder político e ou econômico. Portanto, nós nos organizamos nesse movimento exatamente para preservar a atribuição do Ministério Público de realizar investigações. Porque quem realiza investigações, por exemplo, sobre poder político e econômico? Isso faz parte da fragilidade das nossas instituições. Quer dizer, se delegados competentes e honestos começam a investigar poder político e econômico, começam a receber pressões imensas no sentido de ou arquivar ou fazer aquilo que fizeram no inquérito relativo ao assassinato do meu irmão. Recebem pressões e são enviados para cidades longínquas, são obrigados a se afastar dos seus lugares de moradia, onde seus filhos estudam, etc., causando um enorme problema para as suas vidas pessoais, para os seus salários, etc. Então, isto faz parte de uma institucionalidade muito ruim que precisaria ser reformada, não é? Agora, Bruno, uma diferença fundamental que houve nos dois processos de investigação, de um lado a investigação da polícia e de outro a investigação do Ministério Público, é que
a polícia não investigou o esquema de corrupção de Santo André. Quando você pega o inquérito do Ministério Público, boa parte do tempo dos promotores foi voltado justamente para desvendar esse esquema. No entanto, quando a gente pega um conteúdo probatório que você tem em relação a esse esquema, a ligação entre o esquema de corrupção e a encomenda da morte do irmão do senhor, essa ligação, não existe uma prova cabal, por exemplo, que diz o seguinte: não, foi encomendado, que se tem de um lado um esquema de corrupção, de outro a morte do senhor. Onde que está o link? O que o senhor acha que é fundamental para defender essa tese do Ministério Público de que uma coisa levou a outra? Esse link nunca foi feito, só para complementar, quer dizer, a polícia de São Paulo, o delegado Armando de Oliveira, se não me falha, Armando de Oliveira Costa Filho, que é um dos melhores quadros, era considerado um dos melhores quadros da Polícia de São Paulo, ele investigou, ele botou 33 investigadores, botou uma tremenda equipe, ele não achou nenhuma prova que ligasse as duas coisas. Ok, porque ele estava investigando o crime em si, né? Ele estava tentando produzir provas. O Ministério Público, ele achou várias provas de corrupção, mas nem o Ministério Público achou uma prova que linkasse. A origem da investigação do Ministério Público é outra. Que com tanta gente investigando com duas linhas diferentes, não se tenha achado esse elo perdido. A gente sabe que houve um crime, a gente sabe que havia corrupção, mas nunca ninguém conseguiu demonstrar o link. Bom, para mim o link é claro, e quando eu digo que uma testemunha, empregada do meu irmão, via recursos na casa dele, quando Gilberto Carvalho afirma que encaminhava recursos para financiamento de campanhas eleitorais, e há todo um conjunto de evidências sobre esquemas de corrupção, o link está feito. Mas a pergunta é, qual a ligação do Sérgio Gomes com os executores do crime? Onde há a ligação entre eles, entre os integrantes da quadrilha que sequestrou e matou o irmão do senhor, que são da região da favela do Pantanal, zona sul de São Paulo? Qual que é a ligação deles com os supostos mandantes do crime? A ligação é o Dionísio Aquino Severo, que trabalhou na Prefeitura de Santo André, que foi visto várias vezes na Prefeitura de Santo André, segundo as apurações do Ministério Público, que namorou a ex-esposa do Sérgio, segundo declarações do próprio Dionísio Aquino Severo. Que o Dionísio, no início, não apareceu na investigação como integrante daquela quadrilha, inicialmente na investigação policial. Justamente, ele era o elo de ligação, né? O que o Ministério Público descobriu foi o seguinte, e com isto concorda a doutora Elizabeth Sato, que num crime como esse se faz uma divisão de tarefas de tal maneira que um grupo não conhece o outro, que não conhece o outro, que não conhece o mandante, e existe um elo de ligação. Muito bem. Este elo de ligação era o Dionísio Aquino Severo, que foi morto na cadeia estadual, né? Foi morto na cadeia e era o elo de ligação com Sérgio Gomes da Silva. Este é o elo de ligação. Mas esse elo não está aprovado. Ele foi visto no Paço Municipal de Santo André. Não há evidências que ele tenha sido funcionário. Tem um cartão de visita que estaria... cartão de visita. Era um cartão de visita que ele tinha do Sérgio Gomes. Como é que isso pode provar que o Sérgio Gomes mandou o Dionísio organizar o sequestro? Eu não vejo. Aliás, a morte do Dionísio, no inquérito da polícia, é que ele foi morto por uma facção rival, de bandidos. Bom, isso é a versão da polícia. Bom, mas se o senhor não acredita na versão da polícia, o senhor acredita nas suas suposições, não fica difícil. O senhor chegou a conversar com o Romeu Tuma, para... que prendeu o Dionísio? Que ele foi o único delegado, na verdade, que teve contato, né, com o Dionísio? Conversei com o Romeu Tuma Júnior, mas eu queria voltar às suas colocações. Na verdade, como eu disse anteriormente, a polícia deixou de realizar um trabalho que deveria ter realizado para investigar a fundo aquilo que ocorreu. Entre as testemunhas que não foram devidamente levadas em consideração, inclusive foram pressionadas no momento do inquérito, e o Ministério Público é testemunha disso, foi o Feitosa, o sujeito que saiu da cadeia de Guarulhos. E ele testemunhou claramente a respeito da participação de Dionísio nisto.
e nesta ligação com Sérgio Gomes da Silva. Há evidências de ligações telefônicas, há um conjunto tão grande de evidências que mostram essas ligações que levam a todas as instâncias do sistema judiciário a aceitar o indiciamento do Ministério Público. Ora, por que razão? Pela simples razão de que há provas suficientes testemunhais. A do cartão, que você considera mínima, não é mínima coisa nenhuma, é uma ligação concreta, é uma prova material, que você, juntando com provas testemunhais, com rastreamento de telefonemas, etc., etc., indicam claramente esta ligação. E o próprio Dionísio disse que conhecia aquilo que ocorreu em Santo André e que falaria em juízo, e foi morto antes disso. A alegação de que se tratava de facções, etc., é uma alegação que joga água no sentido de que foi um crime comum, que o Dionísio não participou de coisa nenhuma, etc. Mas isso vai contra todas as provas colhidas pelo MP. Agora, o Dionísio, para deixar até claro para quem está nos assistindo, o Dionísio ele é resgatado de helicóptero do presídio Parada Neto e ele é levado, pertencia a uma determinada facção criminosa, ele é levado para o CDP do Belém, e lá no CDP do Belém, embora se soubesse que o CDP do Belém fosse dominado pelo PCC, enquanto ele estava numa audiência, no parlatório, junto com a advogada dele, esse parlatório é invadido e ele é morto na frente da própria advogada. O senhor diria que isso foi queima de arquivo? Sem a menor sombra de dúvida, foi queima de arquivo. Não é menor, eu não Mas tenho a com que menor evidência dúvida o senhor disso. diz isso, doutor Bruno? Com que evidência o senhor diz isso? Com as evidências colhidas pelo Ministério Público, que mostram Nenhuma, que ele era o elo de ligação entre... Não, estou falando da morte dele ali. O senhor está querendo... Entendo assim? O senhor está querendo dizer que ele foi morto por um esquema de corrupção que envolveria o PT e depois, pelo que o senhor falou aqui, possivelmente o PSDB. Ao assassinato do Dionísio, não há nenhuma evidência disso. Está ali uma briga de bandidos. Não é isso, Ricardo? Eles eram Não, eu não sei se foi uma briga de bandidos ou não. Eu estou perguntando a versão do Bruno. O presídio Parada Neto, conhecidamente, é um presídio dominado por uma facção que é rival do PCC. rival do PCC, o CRBC. E ele era de lá. E ele estava lá, esse é um fato. A minha posição a respeito é a de que isto revela, mais uma vez, a precariedade das nossas instituições. Quando um sujeito importante como este, num crime como este, é levado, pelo que vocês mesmos estão relatando, à Arena dos Leões, algo me parece que houve em termos de premeditação para queimar arquivo. E ele não foi o único. Então, todas as evidências indicam que houve várias queimas de arquivo, esta foi talvez a mais importante delas, e isso deveria ser investigado adequadamente pela polícia. E o senhor escapou disso? O senhor escapou disso? Como? O senhor escapou disso, de ser mais uma vítima? Tanto que o senhor deixou o país por conta, segundo o senhor, de ameaças de morte. O senhor acha que poderia ter sido outra vítima? Eu não tenho a menor dúvida de que poderia ser uma das vítimas. E por isso nós tomamos a decisão de ir para a França numa espécie de aventura, porque não sabíamos o que poderíamos encontrar lá, para continuar a nossa luta de lá. Isto em função das várias mortes que ocorreram anteriormente, das ameaças que recebemos e da história neste país de várias pessoas que foram ameaçadas e foram mortas. Como foram as ameaças? Foram por telefone, foram pessoal? a sua família? Houve um conjunto de ameaças, houve intimidações e perseguições. Essas ameaças, elas foram reveladas num dossiê que escrevemos e enviamos a uma organização francesa responsável pela análise de pedidos de refúgio. Tudo foi feito em sigilo absoluto, com compromisso de sigilo de ambas as partes e, em função da nossa indicação dessas ameaças, perseguições e intimidações, em função disso, a organização responsável pelo exame de pedidos de refúgio nos outorgou
o Estatuto de Refúgio do Estado francês. E a partir daí passamos a viver com tranquilidade, do ponto de vista da segurança pessoal, na França. Mas aqui no Brasil essas ameaças nunca foram investigadas. O senhor chegou a fazer um pedido formal para que a polícia apurasse a origem? Sim, a própria doutora Elizabeth Sato sugeriu que uma equipe do DHPP, a partir de um conjunto de ameaças que estão documentadas no DHPP, nos colocasse uma segurança pessoal, que foi estendida à minha esposa e à minha filha. Enquanto as ameaças, perseguições e intimidações iam ocorrendo, nós tentamos, o mais rapidamente possível, enviar 2 de nossos filhos ao exterior. Enquanto vivíamos aqui no país, seguimos vivendo com receio de acontecer aquilo que aconteceu com várias das outras pessoas que foram assassinadas anteriormente, como foi o caso do Dionísio, como foi o caso do garçom. Professor Bruno, voltando à questão do Dionísio, o senhor falou, vamos aceitar em tese que o senhor diz é o correto, houve uma queima de arquivo, é um absurdo institucional que bandidos entrem e matem uma determinada acusado na frente da sua advogada. Vamos admitir que tudo isso é verdade. O que isso prova que foi um partido político que mandou matar o Dionísio? Não necessariamente um partido político, provavelmente pessoas envolvidas com partido político. E provavelmente da onde? Por quê? Onde está a prova disso? Onde está o papel, a evidência? Há coisas, Mário, que acredito eu que podem ser objeto de conclusões muito óbvias, né? E que a população, de modo geral, intui e sabe como é que se dão essas coisas, né? Mas a justiça não funciona assim. Tem que haver prova. O senhor pode dizer, não, o Mário desconfio que ele assassinou o João Gabriel. O senhor tem que provar isso. Não pode... Bom, em primeiro lugar, não cabe a mim provar. Em primeiro lugar, não cabe a mim provar. Mas o senhor está denunciando isso, cabe o senhor nos dar indícios, pelo menos, disso. Não, os indícios foram coletados pelo Ministério Público. Todos os indícios foram coletados pelo Ministério Público. Essa ligação entre Dionísio, Sérgio Gomes da Silva, a descrição toda que Feitosa faz do planejamento do crime, a existência de uma base de operações, a inexistência do empresário do SEASA, que supostamente teria uma Dakota e que seria o objeto de perseguição muito distante dessa base de operações, todo o rastreamento de ligações entre celulares dos presos. O que mais é necessário? Tanto isto é consistente que todas as instâncias do judiciário aceitaram o indiciamento. E 2 da polícia não aceitaram. Não aceitaram, e o que é que a justiça considerou? O inquérito da polícia ou todas as provas colhidas pelo Ministério Público? Vamos ver no julgamento. Não vamos ver só o julgamento. Estou dizendo aquilo que o sistema judiciário acolheu. Foram acolhidas reconhecer que é verdade. Foram acolhidas as denúncias organizadas e elaboradas pelo Ministério Público. E um dos membros da quadrilha já foi condenado a partir da aceitação das teses do Ministério Público por um júri popular. Não foi um juiz isoladamente que tomou uma decisão. Foi um júri popular, ao ouvir as teses de uns e de outros, que concluiu pela veracidade, validade das provas colhidas pelo Ministério Público. O senhor acha que o Sérgio Gomes da Silva, ou Sombra, vai chegar aí a julgamento pelo júri popular? Eu imagino que esse seja um desejo do senhor. Esse é um desejo, sem a menor sombra de dúvida. Eu acho que ele vai chegar. A minha percepção de tempo se ampliou nesse período todo, né? Eu imaginava que o caso fosse julgado mais rapidamente, etc, etc. Pode ficar tranquilo de que a minha paciência, desse ponto de vista, está chegando ao infinito. Quer dizer, eu tenho a paciência, espero continuar vivendo com saúde
para assistir a esse julgamento e mais. Nossa família acredita que, a partir destes julgamentos, não só o do Sérgio Gomes da Silva, seja possível que novas evidências apareçam, que novos testemunhos apareçam, que contradições sejam verificadas. Isto é uma possibilidade em aberto e eu acredito que isto pode acontecer. No mínimo, a condenação de Sérgio Gomes da Silva. Espero que ele continue vivo Condenação até lá. como mandante do crime, o senhor diz. Espera um pouquinho, nós temos que ter que ir para um rápido intervalo. Já voltamos daqui a pouco com o professor Bruno Daniel. Até lá. Estamos de volta com o professor Bruno Daniel Filho, irmão de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, assassinado em 2002. Queria voltar, professor Bruno, a uma afirmação que o senhor fez, que o senhor sabia que o seu irmão jamais aceitaria o desvio de propina para enriquecimento pessoal, porque o senhor conhecia ele, o senhor sabia como é que ele era. Agora, o senhor, na primeira eleição do Celso Daniel a prefeito, 3 mandatos ele teve, no final dos anos 80. O senhor participou do grupo que fez o programa, discutiu o programa na área de educação, do qual faziam parte a sua esposa, Marilene Nakano, e inclusive o Sérgio Gomes. Depois que o Celso Daniel foi eleito prefeito, a sua esposa foi nomeada por ele secretária da Educação. E depois de algum tempo, 1 ano ou 2, o Celso Daniel demitiu a sua esposa, secretária da Educação. E pela pesquisa que eu fiz, desde aquela época, o senhor não se dava com o seu irmão. Inclusive fez oposição a ele numa ala esquerda do PT, lá em Santo André. Isso são 20 anos passados, 10 anos antes da morte dele. Inclusive os senhores falavam protocolarmente, parece muito pouco. O que o leva, então, a dizer que o seu irmão não aceitaria, senão uma corrupção partidária e não a corrupção de enriquecimento pessoal, dado que a sua relação com ele não era muito próxima? Bom, primeiro uma correção. Eu participei da elaboração do programa na área de habitação. Quem participou na área de educação foi minha esposa, que tinha uma militância já de muitos anos. Em segundo lugar, outra correção, ela não foi demitida, ela pediu demissão. Ela pediu para sair do cargo, questionando a maneira de se fazer política naquele momento. Ela foi exonerada. Bem, mas o que ocorreu foi que ela deixou o cargo por não concordar com a maneira que se fazia política lá na prefeitura. Em terceiro lugar, o fato de nós termos divergências políticas, efetivamente, nos afastou, o que foi um equívoco de ambas as partes. Um equívoco da parte do meu irmão, um equívoco da minha parte, porque eu acredito hoje, de maneira muito mais forte do que anteriormente, que divergências políticas não devem afastar as pessoas que têm fortes laços de amizade, de fraternidade, etc. Então, deste ponto de vista, eu me penitencio e, enfim, a vida vai mostrando para a gente caminhos que poderiam ser tomados, que deveriam ser diferentes e, infelizmente, não foram. Bruno, Agora, ainda nesse gancho de que Celso Daniel teria conhecimento e participação no esquema de corrupção em Santo André, meses antes da morte do prefeito, ele viajou para Lugano, na Suíça, com seu irmão João Francisco e com a família. Uma dos caminhos da investigação do Ministério Público passou por uma eventual conta em nome de Celso Daniel na Suíça. O senhor tem conhecimento disso? Não, nenhum conhecimento. Eu sei da viagem que o meu irmão fez, meus irmãos fizeram para a Europa no final de 2001
Mas isso de haver conta, isso foi coisa que saiu em blogs, na internet, nada foi comprovado, isso não existe. Mas eu queria voltar à sua colocação. Sobre a não aceitação por parte do meu irmão de desvio de recursos para enriquecimento pessoal. Quer dizer, o fato de ter havido um afastamento por razões políticas que não deveria ter ocorrido, não quer dizer que eu continuasse desconhecendo a personalidade do meu irmão, cuja vida com ele foi extremamente fraterna até esse momento, até essa digamos, crítica que fazíamos à forma como era conduzido o poder lá no município, que entrava em contradição com aquilo que era a nossa contribuição na elaboração do programa partidário. É por esta razão que houve esse tipo de conflito. E a ideia de oposição é uma ideia, creio eu, equivocada. Na verdade, havia crítica. Crítica não significa oposição. Eu acredito que este é um dos problemas da nossa política. Quer dizer, é muito difícil para quem está no poder aceitar críticas de quem quer que seja. As pessoas se sentem atingidas como se fossem atingidas por balas inimigas, e isto não é verdadeiro. O fato de se fazer críticas significa que você deseja que as coisas caminhem numa determinada direção em que você acredita. Bruno. E foi isso que ocorreu. E isto, a meu ver, quer dizer, esta colocação de que ele não aceitava desvio de recursos para finalidades pessoais, tem a ver com toda essa trajetória do meu irmão, tem a ver com toda essa história, tem a ver com o fato de eu conhecê-lo intimamente, conhecer todas as suas convicções, e o fato de haver críticas ao que ele fazia não significa de forma nenhuma que eu deixasse de desconhecer esse tipo de personalidade, de traço de caráter, que aliás não era só dele, é meu também, e era do meu pai, que foi político na cidade. Então, é uma trajetória histórica da família, isso daí. Eu queria aproveitar esse gancho de laços de amizade que a gente estava falando. Eu entrevistei várias pessoas durante uma grande reportagem que eu fiz sobre o caso, e algumas pessoas acreditam na culpa do Sérgio Gomes da Silva e outras não. As que não acreditam na culpa do Sérgio Gomes da Silva dizem: não acredito que ele possa ter sido mandante do crime do assassinato do Celso Daniel, porque eles eram muito amigos, eles eram pessoas extremamente próximas, e essa uma coisa de matar um amigo é uma coisa muito grave, é uma coisa muito complicada. Agora, você conhece muito bem o Sérgio Gomes da Silva também, porque, ao que consta, ele foi apresentado ao Sérgio Gomes pela Marilena, pela sua esposa. Vocês conheceram o Sérgio há muito tempo. Queria que você falasse um pouco sobre a personalidade do Sérgio, pelo que vocês conhecem, e dada a personalidade do Sérgio, ele seria capaz de fazer isso? Olha, o conhecimento que nós temos do Sérgio, ele não é tão profundo assim. Ele começou a trabalhar com a minha esposa, efetivamente, isso antes do Celso ser eleito para a primeira gestão, tornou-se segurança... Isso é anos 80, não é isso? Final dos anos 80. Final dos anos 80. Foi na campanha de 88 que ele começou a atuar como segurança do meu irmão. Então, existia um conhecimento que era um conhecimento superficial, e chegamos minha esposa, meus filhos e eu, chegamos a viajar juntos e ir para Itatiaia com Sérgio Gomes e sua esposa, e, portanto, tínhamos uma relação afetiva, nos conhecíamos, não o suficiente para saber, por exemplo, a história pregressa do Sérgio. Eu nunca soube qual foi a história pregressa do Sérgio. E, muito rapidamente, após o conflito ao qual o Mário fez referência, nós também nos afastamos, quer dizer... não houve mais relacionamento. Não sabia dessa vida pregressa, mas indicou, portanto,
dizer que eu conhecia muito bem o Sérgio não é verdadeiro. Quem conhecia muito bem o Sérgio era o meu irmão. Agora, eu não. Agora, o Sérgio, parece-me patente, ele não agiu sozinho nisto. Então, ele pode, por determinadas razões, ter rompido com esta relação de amizade que ele tinha com meu irmão e ter cometido esse tipo de assassinato. Era uma amizade de uns 13, 14 anos, mas por esse conhecimento, já viajaram juntos, como se definiria a personalidade do Sérgio? Ele era um cara explosivo, ele era um cara calculista, como ele era? Ou como ele é, né? Ele é capaz de tramar uma coisa assim? Eu acho que ele sozinho, não. Não. Bruno, a gente aqui no primeiro bloco fez uma série de perguntas questionando a tese do crime encomendado. Agora, é importante que você conheça também que existem atos estranhos também em relação a algumas pessoas que estavam diretamente envolvidas na administração do PT em Santo André e, em alguns casos, até envolvida diretamente em relações pessoais com o prefeito Celso Daniel. 8 dias depois do assassinato do irmão do senhor, a namorada do Celso Daniel na época, Ivone Santana, deu uma entrevista à Folha de São Paulo em que ela diz que se tratava de um crime, segundo suas próprias palavras, urbano. E ela diz ainda que não imaginava que houvesse adversários capazes de cometer um crime como aquele. Falou que Celso Daniel não sofria pressões de empresários locais e deu a seguinte declaração, abre aspas, os caras foram atrás porque acharam que era um empresário com grana, mas aí descobriram que pegaram o sujeito errado. Com todo aquele cerco, aquele barulho da imprensa, os caras devem ter se apavorado e achado que não podiam ficar com ele, que tinham que se livrar dele, que é justamente a versão da polícia. A conclusão da polícia é justamente essa. O que você acha da postura de Ivone Santana durante esse processo? Acho que não é a postura apenas dela, como disse anteriormente. Eu acredito que houve uma estratégia que envolveu um conjunto muito grande de pessoas, incluindo a Ivone, que, aliás, foi muito elogiada nessas fitas às quais você fez referência anteriormente, foi muito elogiada pela postura que ela teve nessa entrevista. Elogiada pelo Gilberto Carvalho. Exatamente. Então, houve aparentemente uma orquestração que não passou só pela entrevista da Ivone, quer dizer, foram várias coisas que foram realizadas nessa direção. Várias tentativas, por exemplo, do próprio Gilberto Carvalho, do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, de tentar convencer a mim e ao meu irmão de que o crime teria sido um crime comum e que, inclusive, nos convidaram a uma coletiva de imprensa onde estaria sendo referendada a investigação da Polícia Estadual e, obviamente, nos negamos terminantemente a participar deste tipo de episódio. Mas houve outras coisas que foram feitas para, digamos assim, orquestrar esta visão de crime comum. O exemplo talvez mais flagrante disso que eu posso dar é o fato de o então deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, que participou da necrópsia do meu irmão, ter negado que Celso tivesse sido torturado. Em um momento subsequente, tivemos uma outra reunião com o então deputado estadual do PCdoB, Jamil Murad, que também negou que o Celso tivesse sido torturado. E, posteriormente, quando vimos as fotos de Celso, que foram conseguidas com muita dificuldade pelo MP, e, posteriormente, quando o Dr. Del Monte prestou depoimento ao MP, mostrando qual foi a sequência do conjunto de torturas às quais ele foi submetido, indicam claramente que isto fez parte desta orquestração. Negar a tortura significava jogar água no sentido da tese do crime comum. Está aí a ligação, na visão do senhor, do assassinato do médico legista do caso, do Dr. Del Monte, Carlos Del Monte.
Essa é a linha de raciocínio? O senhor associa a morte dele também a tudo isso que foi apurado, a questão da tortura? É muito possível. Da mesma maneira, a polícia defende a tese de suicídio. O que se deve perguntar é o seguinte: nada se encontrou no corpo do Dr. Del Monte, em termos de substância química, etc., que pudesse ter causado sua morte. Então a pergunta fica: Tá por certo. que Não foi chegar? encontrada nenhuma marca de Peraí. violência. Não há nenhuma marca de violência, não há nenhuma substância que justifique sua morte. Então, a polícia diz: o Dr. Del Monte era um médico extremamente competente e ele provavelmente conseguiu elaborar um coquetel de medicamentos que teria provocado a sua morte. Eu coloco a pergunta a todos vocês que Daqui a pouco a gente vai ter que... Vamos voltar a esse assunto, porque agora nós temos que fazer mais um rápido intervalo, vocês perdoem, mas já voltamos com o professor Bruno Daniel. O Roda Viva de hoje, transmitido ao vivo, volta com o professor Celso Daniel Bruno Daniel, irmão do prefeito Celso Daniel. Antes de voltar à questão da morte do Dr. Del Monte, eu queria voltar à questão da Ivone Santana. No primeiro bloco, o senhor falou que a família quer o esclarecimento do caso, blá, blá, blá. Bom, a Ivone Santana, que vivia com o Celso Daniel, inclusive, no último discurso de posse dele na prefeitura, ele falou que estava muito feliz, que agora ia iniciar um novo capítulo na vida dele, o seu relacionamento com Ivone Santana. Viviam juntos, maritalmente. Ela não acredita na questão do crime político. A filha do Celso Daniel, com a Ivone Santana, a Iori, que é filha dele, também não acredita nessa história. A ex-mulher dele, a ministra Miriam Belchior, também não acredita nessa história. As duas irmãs do senhor, eu não sei, nunca li entrevista dela, nunca vi declarações dela. Mas me parece que o senhor falar que a família quer ver isso esclarecido, a família dele lá, a esposa, a filha, inclusive contrataram o advogado Dr. Greenhalgh como inventariante, para ajudar no inventário do Celso Daniel. Então, por que a família se dividiu e por que esse lado da família dos dois irmãos tem razão e os outros que moravam com ele, que também, suponho, o amavam, vão ficar dizendo não, esconder um crime? Por que isso? Algumas correções, mas antes eu queria retomar a sua colocação e colocar a pergunta a todos se existe algum caso no planeta de alguém que conseguiu bolar um coquetel que leva à morte e ninguém descobre o que é isso daí. E a polícia fecha o inquérito. Voltando à sua colocação, correções. Primeiro, ela não vivia maritalmente com o meu irmão. Ela entrava no edifício onde meu irmão tinha apartamento como visitante. Primeira colocação. Segunda colocação, Liora foi reconhecida como filha do meu irmão recentemente. Até então, não havia nenhuma prova de que ela era Foi feito exame de DNA. Foi feito Por que a família se opôs a esse exame? Por que a família se opôs a isso? Absolutamente. A família nunca se opôs a esse tipo de exame. Entrou com um processo pedindo para que não fosse não reconhecida a ação de paternidade. Absolutamente. Tudo o que nós quisemos que fosse feito foi que o exame seguisse o rito da lei. E a instituição que nos foi indicada como aquela que faria um exame de DNA com responsabilidade foi o IMESC. Se o IMESC demorou quase uma década para chegar a esse resultado, não nos compete. Minha mãe e minhas irmãs foram ao IMESC quando solicitadas para fazer exame de sangue. E o resultado que desse seria acolhido pela família.
tal como foi acolhido pela família. Nós reconhecemos Liora como nossa sobrinha. Agora, pegar um suposto fio de cabelo do meu irmão, de uma suposta escova que ele supostamente usaria pela Ivone de Santana, que foi fazer um exame num laboratório particular, acreditar na versão de uma pessoa que uma semana depois do assassinato já conclui que foi crime comum, com tudo que houve de estranho naquele assassinato. O discurso de posse do Celso Daniel, ele faz uma homenagem a Ivone. Eu estou dizendo que não é uma relação distante, não estou dizendo mais nada que isso, e que era a mãe da filha dele. Estou dizendo mais que isso. Me corrija se eu estiver errado. O Celso nunca reconheceu em público a paternidade. Não seríamos nós que iríamos reconhecer em público a paternidade sem que exames idôneos fossem realizados. Depois, acreditar na Ivone, sendo que uma semana depois, sem que nada tivesse sido apurado, já vem com a conclusão de que o crime é comum. Depois, uma pessoa que recebeu depósitos de Sérgio Gomes da Silva em sua conta corrente. Como é possível? E ocupou, não sei se ocupa ainda, cargos ou cargo em instituição ligada ao governo federal. Como acreditar numa pessoa que age dessa maneira? Quer dizer, é impossível. A quem seu irmão fez uma homenagem no discurso de posse? Então, tem um ponto, professor, tem um ponto interessante analisando a figura da Ivone de Santana. A história que eu apurei, o senhor me corrija se eu estiver errado, a Ivone conheceu o Celso Daniel há mais de 20 anos. Ela se apaixonou pelo Celso quando ela era adolescente. Ele já namorava a Miriam Belchior. Ele se casou com a Miriam, ela, Ivone, se casou com um amigo do Celso, que é o Maurício Mindres. Michel Mindres, exatamente. Casou com o amigo do Celso. Nesse período ela foi casada com o amigo do Celso, que era secretário do Celso. Ela teve um filho com o Celso, ela teve essa filha com o Celso. Aí depois, quando os dois se separaram, ela se separou, ele se separou, eles começaram a viver juntos, né? Começaram a ter um namoro. Mas era uma relação longa, era uma relação de 20 anos, era uma relação que vinha lá do tempo que eles frequentavam o Boulevard, lá em Santo André. Quer dizer, não é muito cínico achar que uma pessoa que ama um cara, ou conhece o cara, ou teve um relacionamento com um cara há 20 anos... Tem uma filha com o cara. Tem uma filha com o cara, teve uma filha quando era casada com outro cara. Que essa pessoa ela vá mentir, que ela vai receber dinheiro para cobertar uma versão, para prestar falso testemunho para a imprensa sobre alguma coisa, não sei. O que eu estou dizendo é que ela recebeu provas concretas colhidas pelo Ministério Público, indicando a transferência de recursos do Sérgio Gomes da Silva para a conta corrente de Ivone de Santana, e que fica próxima ao poder o tempo inteiro. E depois, você fala dessa relação de 20 anos, mas ela foi interrompida, porque Ivone foi casada, sei lá quantas vezes, 2 ou 3 vezes nesse ínterim, teve filhos com maridos diferentes. Então, você falar dessa profundidade, porque o Celso faz uma homenagem a ela na cerimônia de posse, quer dizer, isso prova que a Ivone é uma pessoa de caráter, correta e que não teria nenhum interesse em se beneficiar dessa vida de corte. Que ele gostava dela, para falar em público. Mas, Bruno, essa transferência, já que a gente está falando de possibilidades, de hipóteses, como ele era, o Sombra era muito próximo do prefeito, no caso, poderia ser uma tentativa de ampará-la, já que ele havia morrido, de repente, já a gente está falando de hipótese, quer dizer, além da teoria conspiratória, pode ter sido, não prova nada a transferência de recursos, não é isso? Bom, não prova uma ligação, uma teoria conspiratória de que ela foi paga para detratá-lo, enfim. Não prova isso. Agora, quem me ouve deve ter o bom senso de achar que uma entrevista como essa, 8 dias após a morte do meu irmão, não deveria ser dada nos termos em que foi dada. Quer dizer, diante de tantas contradições, de tantas coisas obscuras, inclusive uma fala do Dr. Del Monte na Rede Globo, por telefone, que já disse àquela época que Celso havia sido torturado, e ir a público e dizer que o crime foi comum, etc., etc., no mínimo, muita precipitação, no mínimo. E quem está me ouvindo
deve chegar mais ou menos às mesmas conclusões, tá certo? Escuta, mas na época da apuração, quando houve o crime, na apuração no dia seguinte, eram muito fortes as evidências de que era crime comum. Todas eram evidências. Não, eu nego peremptoriamente isso. O senhor disse que o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, ele nega que tenha havido tortura, logo ele nega. Mas o doutor Del Monte afirmou mas na hora, o primeiro laudo do legista é que não havia havido tortura. O primeiro laudo, que saiu no dia seguinte. Equívoco houve da depois sua parte. o diretor do departamento de legista da polícia disse não houve tortura. Então, o que o advogado está falando e o que a Ivone está falando é com base no que estava sendo apurado na hora. Depois o doutor Delmano veio a dizer que era tortura, mas na hora ele não falou. Ele falou 3 dias depois numa entrevista da Rede Globo. Ela está gravada e à disposição... Houve duas, uma nota do diretor e um primeiro legista que falaram que não havia tortura. Eu li isso nos jornais ontem. Papel aceita tudo. Bom, a palavra do doutor Del Monte na Rede Globo está gravada para quem quiser ouvir. E depois ele confirmou isso no seu depoimento ao Ministério Público. Então... Mas podemos ver se houve uma nota da polícia. A primeira nota dizia que não havia tortura. A nota da polícia. A mesma polícia que conclui por crime comum. Nós, a família, leu... Mas não a Ivone, não a Miriam Belchior, não a Iori e as duas irmãs que nunca falaram. Mas a Miriam não fazia mais parte da família. Mas como foi casada com ele? Bom, mas não fazia mais parte da família. O senhor não falava com ele há quanto tempo? Eu falava com ele, nós tínhamos uma relação que se distanciou. Isto não justifica, em hipótese nenhuma, uma postura de não querer investigar aquilo que ocorreu com ele, sendo que eu sempre tive uma ligação fortíssima com ele. Quer dizer, negar toda a vida pregressa que eu tive com ele, porque houve uma divergência política e um afastamento, é inadmissível. Segundo lugar, não é verdade que houve, da parte da polícia, a indicação de que não houve tortura. Nós lemos o inquérito inteirinho da polícia e faltavam os anexos do laudo da necrópsia. Como poderia se chegar à conclusão de que não houve tortura, se neste inquérito, que aliás é uma das falhas do inquérito policial, como sem os anexos do trabalho que fez o Dr. Del Monte, se pode concluir alguma coisa a respeito. Isso foi conseguido muito depois, a partir de um trabalho muito perspicaz, competente do Ministério Público e da insistência da nossa parte, da insistência do meu irmão, que sempre foi atrás disso. E tivemos enorme dificuldade demorou um tempão para a gente olhar as fotos da necrópsia, demorou um tempão para... O juiz teve que pedir para a polícia colocar no processo, etc. Então, houve obstáculos concretos. Então, a versão da polícia é cheíssima de problemas, incluindo a questão do laudo da necrópsia. Há outros, tão graves quanto. A tortura ela exclui a prática de um crime comum? O senhor acha que... Cabalmente. Por que motivo? Dr. Del Monte é um especialista que escreveu livros sobre tortura. Mas ele não pode ter sido torturado por bandidos que sequestraram uma pessoa e decidiram matá-la por conta da divulgação, por conta da hora que eles viram que ele estava com o prefeito de um município da Grande São Paulo. O senhor acha que ele não pode ter sido torturado, ter sido agredido e não ter relação nenhuma com crime por encomenda? Por que não eliminá-lo pronta e rapidamente? Para que torturar? Se tortura alguém para obter informações. Não só por isso, né? Por que mais? Crueldade, sadismo, com um tiro no rosto? Sim, como fizeram? Ele foi matar, né? Com 8 pessoas, com metralhadora Uzi, com um monte de carros, num sequestro comum. Quem acredita no Brasil numa tese dessa? A Polícia Estadual acredita, né? Ela acredita. Vamos para o nosso último intervalo, já voltamos. Desculpe interrompê-lo, professor.
Estamos no último bloco do Roda Viva e temos nosso professor Bruno Daniel, irmão do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. O nosso André, da Jovem Pan, vai fazer uma pergunta. Professor, o senhor falou agora no bloco anterior que não conheceu tão bem assim o Sérgio Gomes da Silva, mas eu havia perguntado antes para o senhor a respeito do julgamento pelo Tribunal do Júri de Sérgio Gomes da Silva, e o senhor disse que é uma expectativa que o senhor espera realmente que ele seja condenado aí como mandante. Se realmente falta uma relação de causalidade clara envolvendo o Sérgio Gomes da Silva, há muitos indícios, é verdade, mas indício não é fato concreto, não é prova cabal, né? Eu pergunto ao senhor, o senhor espera mesmo que ele seja condenado como mandante pelo júri popular pelo assassinato do seu irmão? Espero porque as provas coletadas pelo Ministério Público, embora você tenha afirmado que são vagas, não são vagas não. Elas são muito concretas e são muito contundentes. Mas não tem uma prova cabal de que ele é o autor, ou tem? Se o senhor tiver mandante, não autor. Mandante. Não, de mandante. 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 Há provas testemunhais, há telefonemas, há todos os depoimentos que ele deu que são contraditórios. A cada momento ele dava uma versão. Quando o Ministério Público chegava com um laudo, dizia, não foi bem assim, Sérgio, olha só. Aí ele mudava a versão. Bom, Bruno, existe, durante a investigação do Ministério Público, surgem dois personagens importantes no esquema de corrupção de Santo André. Um é o Rona Maria Pinto, que é empresário na cidade, e o outro é o Clínio Oliveira, que era secretário do Celso. O senhor não estranha que essas pessoas não estejam indiciadas junto com o Sérgio Gomes da Silva? O fato é o seguinte, é possível indiciar desde que haja evidências. Essas evidências não foram encontradas em volume suficiente para que ocorresse o indiciamento. Então, eu não estranho nesse sentido. Agora, eu ainda espero, tenho a esperança, porque isso já ocorreu inúmeras vezes em júris populares, que novas testemunhas e novos fatos sejam revelados durante os próximos julgamentos. Essa é a expectativa que nós temos. Professor, duas perguntas. O senhor iniciou a militância no PT lá atrás, há cerca de 30 anos, né? Com o irmão do senhor, o Celso Daniel. O senhor se sente traído, decepcionado com o partido que está no poder hoje no país? E uma segunda pergunta. O senhor se filiou recentemente a um partido político, ao PSOL. Com que intenção? O senhor pretende se candidatar? Primeira pergunta, eu creio que o PT começou a se afastar das suas origens já a partir de meados da década dos 90. Nesse sentido é o seguinte, o que cabe é entender por que razões ele se afastou de suas origens. Não se trata de ficar decepcionado com uma instituição, mas o percurso histórico de um partido como esse depende de um conjunto enorme de circunstâncias. Não é? Infelizmente, à medida em que o partido foi tomando um rumo diferente daquilo que se propunha, o que cabe fazer, a meu ver, se você não concorda com esses rumos, é fazer a crítica. Que foi o que nós começamos a fazer. Segunda questão, me filio ao PSOL porque acho que para a construção da democracia é necessário que haja crítica, é necessário que haja oposição, que é algo raro nesses dias, né? Onde está a oposição brasileira? Então, quando um partido se propõe a fazer a crítica ao que está aí, eu acho que se eu puder contribuir com isso, eu vou contribuir com isso. Se candidatando? Não, absolutamente. Como é que você vê a presença? Não tenho nenhum interesse em me candidatar. Como é que o senhor vê a presença de Gilberto Carvalho, que o senhor acusou aqui de participar desse sistema de acobertamento, sendo um homem forte do governo nos dois primeiros mandatos do presidente Lula e agora também se mantendo bem próximo ao poder no caso da presidente Dilma? Não, eu não acusei ninguém. Eu apenas relatei uma conversa que tive com ele. Ele me falou da existência desse esquema de corrupção. A mim e ao meu irmão. Eu não estou acusando ninguém.
O que nós fizemos foi simplesmente relatar uma conversa que tivemos com ele. Mas como que o senhor vê a atuação dele dentro do governo? O senhor, qual a avaliação que o senhor faz do papel dele dentro do governo? Eu acho que é muito difícil hoje chamar o Partido dos Trabalhadores e todo o seu conjunto de alianças de um partido de esquerda. Eu acho que isto basta para dizer o que eu acho a respeito não só da atuação do Gilberto Carvalho, mas do governo no seu conjunto. Mas, Bruno, você sempre foi muito ligado ao PT. Você sempre foi muito ligado ao PT, às pessoas próximas que hoje, por um momento, ainda foram investigadas pelo Ministério Público. E quando o senhor foi depor no DHPP junto com o João Francisco, o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, ele acompanhou os senhores nesse depoimento. Por que ele acompanhou? Houve algum tipo de orientação? E quando que o senhor ou o João Francisco começaram a entender que havia essa orquestração? Se é que havia mesmo. Nós começamos a entender sobre essa orquestração quando colocamos em dúvida, em primeiro lugar, a posição dele em relação à tortura. Em segundo lugar, quando ele e Gilberto Carvalho tentaram nos induzir a participar de eventos públicos onde a tese de crime comum seria referendada. Houve isso? Houve um convite para vocês participarem? Houve. E nós negamos peremptoriamente isso daí, numa situação de extrema tensão. Depoimentos públicos, entrevistas à imprensa, Exatamente. Eles falaram para vocês confirmar essa versão. Exatamente. Houve esse pedido para confirmar a versão da polícia? Houve esse pedido para participar de uma cerimônia pública, uma entrevista coletiva, onde isto seria colocado e nós fomos convidados a partir desse tipo de cerimônia. Quantos dias depois do crime? Eu acredito que cerca de 4 meses depois, porque houve a investigação policial, com a qual não concordávamos. Mas voltando à sua pergunta, não houve nenhum tipo de orientação, houve um acompanhamento. O deputado Luiz Eduardo Greenhalgh foi destacado pelo PT para acompanhar o caso e nós fomos com ele ao DHPP. Não houve nenhum tipo de orientação. Ele chegou a relatar para o senhor que pudesse ter presenciado algum tipo de tortura dos assassinos de Celso Daniel que confessaram o crime? Não, nenhum tipo de tortura. O Ministério Público chegou a investigar esse caso. O senhor houve denúncias daqueles que estão indiciados, mas nada se comprovou. Qual que era a relação do hoje ministro Gilberto Carvalho com o seu irmão Celso Daniel? O perfil político do seu irmão, também me corrija se eu estiver errado, sempre foi nomear pessoas muito próximas por os cargos de confiança do governo. Tanto que amigos próximos, Ivone de Santana, Miriam Belchior, Maurício e Michel Mindres, todos foram secretários na Prefeitura de Santo André. O Gilberto ele foi nomeado secretário de Comunicação. Não é do perfil do Celso Daniel colocar alguém numa secretaria que ele não conheça muito bem, ou pelo menos não era. Como é que o Gilberto foi parar na secretaria? Uma informação que eu não apurei na época, eu sempre tive essa curiosidade. Bem, até onde eu sei, o Gilberto Carvalho era homem de extrema confiança do Celso, muita confiança. E até onde ouvi dizer, não tenho nenhuma prova a esse respeito, uma das missões do Gilberto Carvalho era exatamente a de colocar limites àquilo que estava ocorrendo lá, em termos desse desvio de recursos para finalidades de enriquecimento pessoal. Quer dizer, desculpe. Eu que peço desculpa, João Gabriel, mas é que a gente tem que encerrar, senão estraga a programação da TV Cultura. Muito obrigado, professor Bruno Daniel, pela presença. Desculpe se eu fui posso ter parecido agressivo, mas é curiosidade. Obrigado ao Rodrigo Hidalgo, ao João Gabriel de Lima, a Lilian, ao Ricardo e ao André pela presença hoje à noite. Obrigado a todos os telespectadores, ao Paulo Caruso também, aos nossos tuiteiros e voltamos na segunda-feira que vem. Até a próxima semana.